é que nós somos salvos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Sem sombra de dúvidas, o desafio, amados, dessas duas mensagens para cada discípulo, no que diz respeito a Pedro, não foi um grande desafio. Acho que o desafio foi escolher quais dois textos nós poderíamos trabalhar. Eu optei, então, de fazer aquilo que, ao meu ver, é óbvio. Vou falar do chamado e vou falar do seu comissionamento, a sua chamada de atenção, o seu encorajamento, enfim. Lucas 5 e depois João capítulo 21. Pedro foi o líder dos discípulos. Fica muito claro para a gente entender isso, porque em todas as listas ele é o primeiro. Assim como em todas as listas, Judas é o último, não é? Então isso tem um sentido especial. Pedro era chamado, seu nome, Simão, era filho de Jonas ou de João. Por isso Jesus o chamava de Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Me parece que há um padrão, amados, de que todas as vezes que Jesus queria chamar a atenção de Pedro por alguma coisa que ele estava fazendo de errado, ou que estava deixando a desejar, ele chamava de Simão. E isso eu fico imaginando, é igual algumas, por exemplo, tem uma irmã muito querida nossa aqui, que quando eu, para brincar com ela, chamo ela pelo nome dela mesmo, de RG, ela toma um susto. Porque ela fala, pastor, só me chamam pelo meu nome mesmo quando tem alguma coisa pegando, né? Se a minha percepção estiver correta, quando Jesus falava Simão, ele já falava, meu Deus, lá vai alguma coisa, né? Jesus deu o nome de Simão, ou o apelido, o codinome de Pedro, que significa pedra bruta, rocha. John MacArthur, ele tem uma percepção, ele dá uma dica de que, na verdade, esse codinome era o que Jesus queria que Pedro fosse, que Simão fosse. Ele era instável, ele era impulsivo, ele era inconsequente, em algumas das suas declarações até mesmo irresponsável. Então Jesus falou, Simão, eu quero que você seja Pedro, eu quero que você seja mais firme, eu quero que você seja mais resoluto. Eu te chamo Pedro. A declaração de Jesus em Mateus 18 foi nessa colocação. Eu te chamo Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como eu prometi que vou estar usando a letra de Guilherme Kerr para cada um dos discípulos, a letra dele naquele CD trabalho que eu já apresentei para vocês, eram 12, a música foi Pedro, Pedra. A letra de Guilherme Kerr foi assim: Jonas foi seu pai, Maria sua mãe, seu irmão mais novo, André. Homem duro e firme em suas posições, Pedro, pedra, rocha e fé. Só certezas lá dentro de si, petulância no crer e no agir. Declarou para espanto dos seus, és Cristo e Filho de Deus. Mas chegou o dia, e sempre há de chegar, valentia encontra o chão. Diante do Calvário, pondo-se alegrar, não conheço o cidadão. Só tristezas lá dentro de si, como quem quer chorar e sumir. Canto amargo, pois se arrependeu, rompeu a rocha
cedeu. Vinda a tempestade, morto o Salvador. Volta Pedro à rede, ao mar. Eis que lhe aparece vivo o seu Senhor. Pedro, eu vim te perdoar. Vem, meu povo, alimentar, meu rebanho apacentar. Como é bom saber, amados, de que Deus, Ele nos usa a despeito do nosso temperamento. John MacArthur também vai dizer de que Pedro era o apóstolo que falava demais. O apóstolo que falava demais. É claro que esse seu maior defeito se tornou também a sua maior virtude. É dele aquele famoso sermão, no livro de Atos, no capítulo 2, em que 3.000 pessoas se converteram, se arrependeram e foram batizados. Os primeiros 10 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o protagonista é Pedro. Só depois que Lucas dá o protagonismo a Paulo. Pedro foi valente, Pedro foi insistente, Pedro foi perdoado, Pedro foi usado, Pedro foi preso, milagrosamente solto, está lá no livro de Atos. Seu nome até hoje é reverenciado. A tradição católica o coloca até, entre aspas, como sendo o primeiro líder da igreja. Verdade ou não quanto a essa informação em si, isso já é sinal da liderança de Pedro diante dos 12. A minha proposta nesta noite, em Lucas capítulo 5, 1 a 11, é falar do chamado, de um Jesus que está passando na Galileia, está mantendo o seu ministério. Na quinta passada, eu lhe dei um marco temporal. Jesus, dos 3 anos de ministério, metade desse tempo ele ficou sozinho, pregando, ensinando. A outra metade é que ele foi acompanhado desses 12. E os primeiros discípulos que comporam a equipe dele, nós vamos encontrar nesse texto. São 2 grupos de irmãos, Pedro, André, Tiago e João. Amigos, parceiros, companheiros, gente que conhecia. Se você quer conhecer muito de Pedro, leia o Evangelho de João, porque João era amigo de infância de Pedro. Então tem muito daquilo que João coloca acerca de Pedro, que é fruto de uma observação, eu diria até uma observação familiar até. Pedro é importante também porque ele é visto nas entrelinhas do Evangelho de Marcos. A tradição diz que Marcos escreveu seu Evangelho sob a orientação de Pedro. Papias, um dos intérpretes da igreja, da história da igreja, da teologia da igreja, ele chama Marcos de o hermeneuta de Pedro, né? O intérprete de Pedro. Há quem diga que Marcos, então, era aquele que anotava os sermões de Pedro, e o Evangelho de Marcos seria o registro dessas principais mensagens. Pedro é importante. Pedro, ele é sanguíneo. Pedro não tinha papas na língua. Pedro falava o que ele pensava. Pedro era autêntico. Pedro não sabia disfarçar. Pedro, ele tinha altos e baixos, muito parecido com a gente. E eu espero que nesta noite todos nós sejamos abençoados com um pouco da sua vida e do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Lucas 5, 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra, esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus, por favor, mais uma vez, Deus, capture a nossa atenção, Deus. Entra na nossa mente, tomando-a de assalto. Controle todo o nosso ser, através da Tua palavra, e fale ao nosso coração, porque nós estamos carentes por ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique aí, meu filho, a missão de Jesus está baseada na palavra de Deus e tem como agenda principal as pessoas e não os programas. A ênfase de Jesus é muito clara: você será pescador de gente. Você será pescador de pessoas. Vocês estão acostumados a pegar peixes vivos e matá-los. Peixes que saem da vida para a morte. Agora eu quero que vocês façam o contrário com pessoas. Vocês tirem pessoas da morte para a vida. Aleluia. E vocês capturem pessoas para a vida eterna. É incrível como que Jesus aqui faz, Esther, um procedimento muito interessante. Primeiro ele ensina. Como que Jesus faz com a gente hoje? Versículos 1 a 3, Jesus está ensinando a sua palavra. Depois dos versos 4 a 7, ele dá àqueles homens a experiência de um milagre. Pescadores experientes que haviam passado a noite inteira, preste atenção aqui, eu não sou um expert em pesca, mas eu sei que bom para pescar é à noite, não é de dia. E eles passaram a noite inteira pescando. E agora Jesus fala o seguinte: olha, tenta de novo. Lance as redes. Vá para o outro lado. E o milagre acontece. E depois do milagre, então, no versículos 8 a 11, Jesus usa essa experiência da pesca. Chama esses 4 irmãos, esses 2 irmãos, 2 grupos de irmãos, 2 duplas de irmãos, para serem os seus primeiros discípulos. Isso é algo incrível. Deixa eu só considerar a vocês de que em nada esse texto está em prejuízo da ideia de que, na realidade, possivelmente Simão, nesta ocasião, já conhecia acerca de Jesus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 41 e 42, nós vamos ver que André encontrou primeiro a Jesus e depois levou seu irmão ao conhecimento dele.
Foi André que chegou para Jesus e disse para Pedro, para seu irmão Pedro: achamos o Messias. Foi ele que levou a Jesus, e Jesus olha para Simão e diz assim, João 1, 41 e 42, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, em aramaico, que quer dizer Pedro. Tudo leva a crer que também, numa cronologia de fatos aqui, Jesus já havia curado a sogra de Pedro, que estava acamada com uma febre que tudo leva a crer, eu tenho para mim, em Lucas é muito mais claro, era uma febre de fundo espiritual. Jesus repreendeu a febre que estava naquela mulher. Então, tanto Simão quanto André, amados, já conheciam algo acerca de Jesus, mas eles ainda estavam, amados, olhe para mim, por favor, presos ou emaranhados com as suas atividades, com as suas ocupações normais. É muito comum isso. É muito comum o fato de termos experiências com Jesus, mas estamos por demais apaixonados, por demais apegados com as atividades comuns da vida. E Jesus então vai atrás de Simão e de Pedro e de André e, por consequente, também de Tiago e de João, porque diferentemente dos outros mestres que os seus alunos escolhiam, os seus mestres, na lógica de Jesus é o contrário que acontece. Ele é que chama os seus discípulos. Ele é que chama. E eu tenho para mim de maneira muito clara, porque no versículo 11 diz que deles deixaram tudo e o seguiram. Lá sim, eles ainda não tinham deixado tudo. Eles ainda não tinham deixado tudo. O que impede você de deixar tudo? O que impede você de ser um crente comprometido, mais ou menos? Então nós temos um texto aqui, ou estamos diante de um texto, que temos paralelos em Mateus 4 e Marcos também, capítulo 1, em que Jesus está junto do lago de Genezaré, e lá uma multidão apertava para quê? Dando um clique, João, para ouvir o ensino da palavra. Quem já esteve nesse lugar aqui, sabe que esse local, acusticamente, ele é perfeito. É possível falar sem auxílio de qualquer amplificação de voz para uma grande multidão. Era um local estratégico. Jesus, pressionado pela multidão, resolve então, segundo o versículo 2, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago, e o versículo 3 diz que ele escolhe entrar num dos barcos. Que se você for um leitor assim, ocasional da Bíblia, você vai dizer, por acaso era o de Simão. Só que não existe acaso na Bíblia, não é? Era para ser o de Simão. E ali então, nesse lago que fica ali no norte de Israel, formado pelo rio Jordão, um rio que tem um lago que tem 21 quilômetros de norte a sul, com uma largura de 13 quilômetros, com muitos peixes, mas sujeito a tempestades violentas. Esse lago, chamado Genezaré, também é chamado de Quinerete e também de Tiberíades, no texto de João, capítulo 6. E Jesus, então, está pregando aqui. Há quem diga, amados, que Jesus estava compartilhando aqui a parábola do semeador, dentre outros ensinos. A parábola do semeador, a semente da palavra de Deus. Jesus já havia deixado muito claro, ou estaria deixando, e Lucas estaria registrando isso, de que a família de Jesus era aqueles que estavam dispostos a ouvir da sua palavra. Da sua palavra. Todo milagre, amados, olhe para mim, por favor, que Jesus fazia, era antecedido por um período de ensino da palavra. Palavra. Então, fica claro para a gente de que esse episódio
da chamada de Jesus estava aos discípulos primeiros, esteve relacionado a esta pregação. O ministério de Jesus consistia em ensinar as pessoas pela palavra. Esse barquinho se transformou num púlpito. Que púlpito incrível, amados! Marcos capítulo 3, versos 9 a 10, vai dizer que Jesus curava pessoas, Jesus tocava em pessoas, mas a partir então daquele barco, ele começou a ensinar as pessoas. Em Marcos 4:1 vai dizer isso: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia, ouvindo. Ele ensinava as multidões. Preste atenção, então, dando um clique, João, e os discípulos estavam, quando Jesus acaba de falar, Simão, que havia emprestado o barco, ficou, sem dúvida nenhuma, atônito, tocado pela palavra de Jesus. Quem falava como aquele homem? Quem ensinava como aquele homem? Quem usava de palavras tão penetrantes como aquele homem? Jesus, amados e amadas, tinha uma personalidade cativante. Havia um magnetismo em Jesus que atraía a atenção das pessoas e era de todo espiritual. De todo espiritual. Os evangelhos vão dizer que Jesus falava como quem tem autoridade. Marcos vai registrar isso, não como os escribas. Ele não citava apenas princípios, ele compartilhava esses princípios e os corações eram aquecidos e as mentes iluminadas. Tudo ao mesmo tempo. Eu me preocupo muito quando a palavra de Deus não lhe causa mais nenhum tipo de estupor ou de emoção. É triste quando a gente percebe, como pregadores da palavra, que estamos muitas vezes falando para pedras. Lembro-me de uma citação de um filósofo que não é cristão, bem antes de Cristo, né? O Diógenes, que certa feita ensinava aos seus discípulos dizendo o seguinte: peçam esmolas até para as estátuas, porque vocês vão conhecer pessoas mais frias do que elas. Nós vivemos, queridão e queridona, num tempo onde há pessoas frias em relação ao ensino da palavra de Deus. Mas tudo leva a crer que logo de cara, no ensino da palavra de Deus, corações foram tocados. E aí, a partir então do versículo 4, o milagre experimentado, olhe para mim, Jesus agora foca em Pedro, em Simão. Jesus chega para Simão e diz assim: Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Vá para um lugar mais fundo, lance a rede de novo. Eu tenho para mim, amados e amadas, de que Simão tentou argumentar, mas prontamente obedeceu. Versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, em outras palavras, Simão está dizendo o seguinte: Senhor, mestre, e a palavra no original aqui para mestre é superior, seria uma espécie, amados, me permita se eu estiver usando um tom muito jocoso, mas a palavrinha mestre aqui no grego é como se fosse assim, chefia, ou superior, olha, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas eu já vi o Senhor fazendo coisas incríveis. O meu irmão André disse que o Senhor era o Messias, e eu criei. Eu sei o que o Senhor fez com a minha sogra. Amados e amadas, o que você está fazendo com as experiências que você já teve com o Senhor?
Você guardou ou você já se esqueceu? Os livramentos que Ele já lhe deu, você tem guardado ou já se esqueceu? Aquelas histórias que queimavam o seu coração quando você era mais novo, na classe de escola dominical, na classe Joias de Cristo, Cordeirinhos de Jesus, nas EBFs, nos acampadentros, você guardou ou você já se esqueceu? Simão, amados, aqui nesse episódio, preste atenção, ele não tinha um lastro de comunhão com o Senhor, ele não tinha convivência assídua com o Senhor, mas ele sabia que ele podia confiar sob esta sua palavra: eu lançarei as redes. Preste muita atenção, o Senhor não precisa lhe provar nada, o Senhor não precisa lhe convencer nada, Ele é altamente confiável. Ele é. Se você foi criado no Evangelho, queridão, queridona, põe a mão na consciência. Você sabe que a palavra dele é confiável. Você conhece de histórias. Você já viveu. Falei antes do culto, estava conversando com o irmão Heller e a irmã Vilma. Tem testemunho daquilo que você viu. Não é que você ouviu. Não é que você contaram para você. Você viu. Pedro resolveu obedecer. Ele diz: olha, chefia, eu sei que o senhor não pede, o senhor manda. E manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Senhor, sob tua palavra, eu lançarei as redes. Você me permita fazer uma digressão sobre Pedro? Muito se diz sobre o temperamento de Pedro. Ele não era particularmente modesto, ele era com frequência impulsivo ou impositivo. Ele se colocou na vanguarda dos apóstolos. Ele falava como seu porta-voz. Quando ninguém tinha uma resposta, ou quando todo mundo tinha medo de que aquilo que eles iriam falar era verdade, Pedro falava: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós abandonamos tudo, pai, mãe, e o que a gente vai ganhar com isso? E quando o Senhor for embora, o que vai ficar, o que vai ser da gente? Pedro falava. Aquilo que os discípulos pensavam e não tinha coragem, Pedro falava. A gente fala muito mal dele no episódio registrado pelos evangelistas, de que ele afundou porque ele sentiu o vento, aquela história toda, mas ele afundou andando nas águas. E os outros que ficaram no barco? Ele tinha coragem. Mestre, se é o Senhor mesmo, diz que eu vou até aí. E os outros ficaram: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Era Pedro. Pedro era firme. Pedro foi o primeiro dentre os mais notáveis. Pedro tinha uma rara combinação. Hoje em dia está difícil de ter gente assim. Gente que combina coragem com covardia. Gente que alterna momentos de força ou grande força com lamentável instabilidade. E Jesus falava mais com ele do que com os outros. Se era para elogiar, Jesus elogiava, mas as chamadas de atenção de Jesus em Pedro era terrível também. Uma vez falou até que ele era um endemoniado. Você está possuído por Satanás. Você não está cogitando as coisas de Deus, você está cogitando as coisas de Satanás. No grego, cogitar é tomar partido. Então, literalmente, Jesus estava dizendo: você é do partido de Satanás. Você não é do meu grupo, hein? Nenhum outro discípulo foi tão diretamente admoestado, mas também nenhum deles jamais ousou chamar a atenção do próprio Jesus, como Pedro fez, quando ele disse o seguinte: Senhor, o que é isso? Esse negócio de ir para a cruz? Não tem outra proposta, não? Ele tinha coragem de dizer: por ti darei a minha vida, e momentos depois trair Jesus.
Amados, um destacamento militar romano para prender Jesus tinha, Levi, algo em torno de 600 homens. O grupo de discípulos era 12, tinha algumas mulheres, quem sabe uma turminha a mais, e já acho que tinha uma ou duas espadas só. Uma delas, Pedro vai, mira o pescoço, ruim de mira, acertou a orelha. Agora, o que é tentar matar um, né? Tinha outros 599. Isso era Pedro. Se Jesus não está ali para fazer o conserto da orelha rapidinho, o negócio ia virar uma carnificina. Isso era Pedro. Contudo, sobre os ensinos, os exemplos, o treinamento de Cristo, esse galileu chamado Pedro, Simão, chamado por Jesus Pedro, amadureceu, amados. Amadureceu. No Pentecostes ele prega um sermão incrível. Ele é fiel a Jesus. Ele não conhecia o hino, mas ele podia cantar: serei fiel ao meu Senhor, serei fiel. Tanto é verdade que as suas 2 cartas são incríveis, incríveis, incríveis. Ele vai escrever no finalzinho da vida. Ele vai escrever o quanto ele sabia de que o sofrimento faz parte do amadurecimento da fé. Pedro tinha algo, amados, que nós precisamos ter. Ele tinha sensibilidade em relação ao seu pecado. Versículo 6, quando acontece um milagre, eles apanharam grandes quantidades de peixes, as redes começaram a se romper. O versículo 7 diz que ele faz sinais aos companheiros do outro barco para ir ajudá-los, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Dando um clique, João. A partir do versículo 8, quando Jesus começa o chamado específico de Simão, diz o versículo 8 que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo para ele: olha, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ele era extremamente sensível e melindroso. Ele que diz: retira-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Numa relação com Judas, amados, Pedro pecou tão gravemente quanto Judas. Porque se este vendeu Jesus, Pedro imprecou contra, negou. Só que não há diferença essencial, a não ser o fato de que Pedro se arrependeu e Judas não. Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu não tenho condições de estar na sua presença. Eu sou diferente, eu sou um homem que peca. Pedro, amados, ele tinha o mesmo sentimento de Moisés, quando foi chamado em Êxodo 4. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao seu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mas Deus disse: leve na mão esse bordão, leve esse cajado e você vai fazer sinais. Pedro tinha o mesmo sentimento de Isaías, que está lá no capítulo 6, versículo 5 do seu livro. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E o Senhor foi lá e mandou um anjo como Atenais, para purificar os lábios de Isaías. Pedro tinha o mesmo espírito de Jeremias, que lá no capítulo 1, versículo 6, chega para o Senhor e diz: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Preste atenção aqui nesse princípio, queridão e queridona. Quem é chamado por Jesus nunca se acha pronto.
Quem é chamado por Jesus sempre se vê como alguém imerecedor. Se existe alguém que é indigno de estar ocupando qualquer posição de serviço na obra de Deus, é quem pensa que é o tal. Todos os grandes homens de Deus se viram diante de suas ferrenhas limitações. Foram humildes. É impossível estar diante de um chamado e dizer: eu sou o cara. Todos. Deus só chama pessoas que estão dispostas a admitir as suas fraquezas. Deus nunca chamou gente boa, gente que podia, gente que tinha quilate, gente que tinha pedigree, gente que tinha sobrenome. Com Davi, a passagem das Escrituras diz que ele foi chamado por detrás da malhada de animais. Era o mais novo dos filhos de Jessé, o ruivo, o de pele delgada. Paulo era Saulo, o perseguidor. É sempre assim, queridão, e é sempre assim, queridona. Se você se acha incapaz, se você se acha inábil, seja bem-vindo à missão. O chamado é para você mesmo. Todos ficaram admirados, ficaram imóveis, surpresos. Versículo 9 diz que a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, de Tiago, de João. E aí que Jesus diz para eles o seguinte: você agora, Pedro, preste atenção, você vai ser pescador, você vai pegar gente. Era uma linguagem familiar para Pedro. O pescador deve capturar pessoas. Davi não teve que apacentar o povo de Deus, ele que era pastor de ovelhas. Pedro agora diz assim: olha, você vai capturar pessoas, você vai capturar para a vida. Você vai capturar pessoas para a vida. Você será pescador de gente. E na quinta-feira que vem, se Jesus não voltar e você estiver aqui, em João 21, Jesus vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. É interessante essa relação. Primeiro você vai capturar seres humanos, depois você vai apacentar as minhas ovelhas. Preste atenção aqui, por favor. Não são duas incumbências distintas, são dois lados e aspectos da mesmíssima tarefa. Popularmente eu posso dizer que são dois lados da mesma moeda. Pescador visa, de certo modo, o começo do serviço, ganhar pessoas. É o evangelismo. Apacentar visa o alvo de proclamar a palavra, de conduzir as pessoas ao crescimento e ao lar, à pátria celestial. Você está disposto a seguir a Jesus? O texto termina, preste atenção, dizendo que eles deixaram tudo. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Não vou ter tempo de falar das prerrogativas, da necessidade que você tem de entender o que de fato implica seguir a Jesus. Jonas Madureira, no seu livro O Curso do Discipulado, ele fala que seguir a Jesus não era apenas estar no meio da multidão, da turba que o seguia. Até mesmo porque a verdadeira igreja não é a multidão que segue, mas aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Muitos seguiam Jesus por curiosidade. O evangelista João vai dizer: muitos seguiam Jesus por conta dos milagres que ele fazia, por causa do pão que era farto, por conta dos sinais.
Depois de algum tempo, não retinham nada. Quem segue a Jesus por curiosidade, quem segue a Jesus à cata de milagres, com o tempo descarta tudo. Tem que seguir Jesus nos termos de Jesus. Eu tenho, vez por outra, dito aqui um livro que eu li quando seminarista, ainda há mais de 30 anos atrás. O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Neste livro ele fala o seguinte: nós nos indagamos, o que é um discípulo? E ele dizia, o discípulo é aquele que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre. Em outras palavras, ser discípulo não é apenas aprender o que o mestre sabe, mas é chegar a ser como ele é. Lá em Lucas 18, foi Pedro que disse a Jesus: nós deixamos nossa casa para seguir o Senhor. E talvez nós tenhamos pessoas aqui nesta noite que também tenham deixado tudo. E Pedro é o nosso porta-voz também. Ele teve a ousadia de chegar para Jesus e disse assim: nós deixamos tudo para te seguir. E foi a ele que Jesus disse que até hoje serve de alento ao nosso coração. Em verdade lhes digo que não há ninguém, preste atenção aqui, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Vale a pena, tá? Olha para mim, vale a pena. Não desista não, porque vale a pena. Vale a pena. Dando 2 cliques aí, João. Jesus nunca nos deixará sem sinais da sua provisão. Nunca. Lança as suas redes. Ele garante o seu sustento. Pescamos a noite toda, mas não pegamos nada, não tem problema, lança de novo. Lança do outro lado. E chega amanhã, você lança de novo. Aleluia. Não se mantém indolente diante de tanto cuidado. Olhe para mim, porque não se trata, querido e querida, queridão, queridona, de peixe. Se trata de vida. Ao final da vida de Jesus, depois da ressurreição, Jesus faz o mesmo milagre, repete esse milagre. Pedro logo fica incrível quando vê um homem chegando na praia. Ele, quando reconhece que é Jesus, ele pula na água, ele corre. Naquela ocasião, João fica tão admirado que ele conta peixe por peixe. Tinha 253 peixes, ele contou um por um. Porque Jesus cuida. E o milagre era tão grande que quando eles chegaram na praia, tinha peixe ainda assando, né? Então, quer dizer, eles trouxeram o peixe que havia pescado e já tinha peixe que Jesus trouxe com ele. Porque Jesus é assim. Olha para mim, Jesus não vai deixar faltar nada para você. Nada. Ele vai prover. Ele vai prover. Eu estava no seminário, na capela do seminário, ouvindo o Davi Gomes, pastor Davi Gomes, falecido, pregando com aquele jeito avivalista dele. Na época era um escândalo, né? Não havia muitos avivados no nosso meio, pelo menos daquele estilo. E ele dizia: queridos, invista na obra de Deus, porque Deus paga o prejuízo. Deus paga o prejuízo. Poderia falar do sermão de Jesus no monte: não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto o que irão vestir.
Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Porque Ele é Pai de vocês, é Pai nosso, não é das aves. O Pai de vocês. Das aves Ele é o Criador. Nosso Ele é o Pai. E Ele cuida. Dando um clique, João. Nós temos que seguir a agenda de Jesus, e o foco de Jesus é pessoas. Ele sempre defenderá a vida. O cristianismo não precisa ser complementado, apoiado por qualquer ideologia humana. O cristianismo se basta, amados. O cristianismo é e ponto. Acabou. Em João 18, 36 a 38, Jesus está diante de Pilatos e ao responder a pergunta, você é rei dos judeus? Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E tem gente fazendo tanta questão por as coisas daqui. Não é daqui. Como é bom acreditar, queridão e queridona, de que Jesus não chamou pessoas perfeitas. Até hoje Ele não chama. Jesus sabia que Pedro tinha um alto potencial, mesmo quando negou. Mesmo depois já apóstolo ou já líder na igreja em Jerusalém, Pedro precisou ser confrontado por Paulo, mais novo que ele, tanto de idade quanto de fé. Mas Paulo precisou colocar o dedo em riste na cara de Pedro, dizendo o seguinte, você é repreensível, Pedro. E Pedro se calou e aprendeu. Por quê? Porque Pedro acreditava que a sua missão não era para si. Aleluia. A sua missão era para Cristo. Deixando a última tela, João Marcos, por favor, meu filho. Para terminar, a missão de Jesus está baseada na palavra de Deus e tem como agenda principal as pessoas e não os programas. Olhe para mim, até as crianças e juniores que estão aqui, embaixadores, mensageiras, e meninos e meninas, jovens, vocês precisam conhecer a história de Eric Liddell. Tem um filme clássico sobre ele, que é Carruagens de Fogo, mais antigo, mas existe um filme mais atual dele, da história deste grande atleta que defendeu a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos em Paris, em 1924. Ele, filho de missionários escoceses, estudou em regime de internato, seus pais eram missionários na China. Atleta de alta qualidade, de alto rendimento. Foi selecionado para competir nos 100 e 200 metros na Olimpíada de Paris. Mas quando ele foi ver a agenda das provas, ele viu que a competição dos 100 metros rasos seria no domingo, dia 6 de julho. E ele falou, não, domingo é o dia do Senhor. Eu vou para a igreja. Então ele substituiu às pressas, se inscreveu para a prova dos 400 metros, que ele não estava preparado. Paulino, ele compete nos 400 metros, que não era a sua prova de preferência, e ele obteve medalha de ouro e bateu o recorde mundial. E ainda nos 200 metros conquistou uma outra medalha de bronze. Depois da Olimpíada, ele deixa a carreira de atleta, ele vai para o norte da China para ser missionário. Lá ele é consagrado pastor e se casa. Tem 3 filhas. Ele foi consagrado em 1932. Em 1937, o Japão invade a China. E ele fica impossibilitado de sair do país. E ele fica. Seu irmão Robert era médico e ele resolve ficar para ajudá-lo. Com a situação apertada, ele resolve enviar a sua esposa e suas filhas para casa,
no Canadá. Ele é internado num acampamento e começa a servir os prisioneiros. Rapidamente ele se torna líder daquele campo e ele ajuda os idosos, dá aula de Bíblia, organiza jogos e ensina ciência para as crianças. Na última carta que ele escreve para sua esposa, ele diz que estava prestes a sofrer um colapso nervoso, de tanto que ele estava trabalhando. Mas ele estava feliz. Quando o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, negocia uma troca de prisioneiros, o nome dele estava na lista. Mas ele se recusa a ir, dando o seu lugar a uma mulher grávida. 5 meses antes da sua libertação, em 21 de fevereiro de 1945, ele morre com tumor cerebral e um surto de febre tifoide. Na ocasião, um dos seus colegas escreve acerca dele: Lídia me deu 2 coisas. Uma coisa foram os desgastados tênis que ele tinha. Tênis de corrida. E a segunda e a melhor coisa que ele me deu foi a batuta do perdão. Ele me ensinou a amar os meus inimigos, os japoneses, e a orar por eles. Por que não? Por que não? Por que Deus não pode usar a sua vida, meu querido, para fazer algo marcante e para impactar essa geração? Por que não? Ele tem usado homens, mulheres ao longo da história, com todas as fraquezas, com todos os sis e os senões, mas Ele tem usado. Ele quer usar você. Abaixa a cabeça. Ora ao Senhor. Fale com o Senhor. Diga para Ele: eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora, mas eu tenho sido alvo de milagres o tempo todo. Usa a minha vida, Senhor. Marca a minha vida, Senhor. Que a minha vida impacte outras pessoas, apesar de mim. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho endometriose, eu tenho fibromialgia, eu tenho depressão, eu tenho síndrome de pânico, eu tenho filhos problemáticos, eu tenho dificuldades psicomotoras, eu tenho limitações intelectuais, meu temperamento é impetuoso. Mas Deus, usa a minha vida, Deus. Usa a minha vida, Senhor. Deus lhe fez assim. Foi Deus que lhe fez assim como você é. Foi Deus que lhe colocou no contexto familiar que você está. Foi Deus que orientou a sua vida desde o ventre da sua mãe. Então diga a Deus:
eu deixo tudo. Eu deixo tudo para te seguir. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste dos seus. O Senhor foi atrás de Simão Pedro. O Senhor o chamou pelo nome. O Senhor o lembrou do seu potencial de ser pescador de homens. E é isso que o Senhor vem fazendo nos nossos dias. Usa as nossas vidas, Senhor. Como Pai, e eu sei que alguns irmãos aqui estão dizendo amém. Como Pai, usa o meu filho. Usa os nossos filhos. As nossas filhas. Incondicionalmente. Para esta obra santa. A obra do seu ministério. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Ore silenciosamente. E creia que Deus está completando muito da sua obra na sua vida.